Olá, seja muito bem-vindo, muito prazer. O meu nome é Wellington, eu sou criador desse podcast, desse canal, e eu fico muito feliz em poder te receber aqui, em poder ter você aqui comigo, você que já tem me acompanhado aí. Esse é o nosso segundo episódio, um episódio que vai ser muito marcante também, muito legal, tenho certeza. Eu quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade, porque sem Deus, né, nada disso aconteceria. Sem Deus nós não estaríamos aqui, né? Então eu agradeço a Deus primeiramente. Se você não conhece ainda um pouco da ideia, né, de como que surgiu esse canal, eu tive essa ideia porque eu sempre tive a vontade de fazer algo que fosse útil mesmo, seja na internet ou seja presencialmente, mas o podcast Fé em Ação surgiu da ideia de que tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos no reino de Deus aqui na terra e tudo que nós podemos fazer para as outras pessoas é o suficiente para que a fé delas sejam fortalecidas, né? Então, todas as ferramentas que nós temos, elas podem ser utilizadas para que as pessoas sejam edificadas, né? Então, o nome Fé em Ação surgiu justamente porque a ideia aqui é trazer convidados que contem a sua história, que contem os seus testemunhos e que esses testemunhos tragam inspiração, tragam edificação para você, que você possa ser fortalecido através de cada testemunho, através de cada palavra que é trazida aqui. Então, seja muito bem-vindo. Eu já quero pedir para você se inscrever no meu canal, tá? O meu canal está começando, então pode ter certeza que eu vou lembrar de cada um dos primeiros inscritos que estão comigo aqui logo nesse início. Então se inscreva no canal, não simplesmente para me ajudar não, mas para que você seja edificado todas as vezes que você receber aqui os nossos conteúdos, né? Então se inscreva no canal, ativa os sininhos para receber todas as notificações quando nós postarmos aqui um novo podcast. E compartilha com as pessoas se isso faz sentido para você, se isso faz sentido para sua vida espiritual, se isso realmente for algo útil para você. Compartilha com as pessoas, não fique só com você não, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Bom, eu estou aqui no estúdio da Prodígimos. A Prodígimos é uma produtora de conteúdo digital, onde você que é empresário, você que ou ainda que você não seja como eu, ainda, mas que você tem vontade de criar o seu próprio podcast, de criar a sua própria os seus próprios meios de estar no digital. A Prodígimos, ela é uma produtora que faz todo o trabalho de produção de audiovisual e você só se preocupa com o seu conteúdo. Você traz aqui o conteúdo para a galera e você senta aqui na mesa, eles fazem toda a transmissão. Então, escaneie o QR Code que está aparecendo aí na tela e venha conhecer a Prodígimos. A Prodígimos é uma baita produtora. Vem aqui tomar um café, vem aqui conhecer esse estúdio que maravilhoso e você será muito bem-vindo, tá? Bom, eu não podia falar também dos nossos patrocinadores, né? Esse podcast é patrocinado pela FS Segurança e Monitoramento, né, que é a empresa de um grande amigo, de um grande parceiro, Adriel, que tudo que você precisa para que no seu comércio, na sua empresa, na sua casa, de monitoramento, se você precisa fazer instalação de cerca elétrica, de câmera de segurança, se você precisa fazer rastreamento veicular no seu carro também, essa empresa também fornece. Então, entre em contato também através do QR Code que aparece aí na sua tela. E entre em contato com a empresa FS Segurança. E tudo que você precisa para monitorar na sua casa, para monitoração de segurança na sua empresa, entre em contato, que eles são
especializados, é uma galera muito boa mesmo. Várias das nossas igrejas trabalham com eles, tem realmente um trabalho excelente. Então, entre em contato com a FS Segurança e Monitoramento e agende aí a sua avaliação, agende aí uma visita para conhecer também essa empresa, certo? Bom, gente, o meu convidado de hoje, ele é uma pessoa muito especial para mim, porque ele não sabe, vai saber agora, mas ele me inspirou muito. No começo, quando eu fui, durante um período, fui pastoreado por ele, durante um período bem curto, mas eu aprendi muita coisa. Foi questão de meses, assim, e eu aprendi muita coisa com ele. E ele tá aqui hoje para compartilhar um pouco da história dele com a gente. Ele é pastor na Adebras, aqui em Rio Claro, é um dos nossos pastores. Ele tem muita história para contar. Então eu quero saudar aqui o nosso querido Gabriel Marques. Pastor, obrigado. Wellington, Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Quero parabenizar você por esse trabalho, por esse início de carreira que eu creio que vai ser um sucesso, né? Eu tenho um carinho muito, muito especial por você. Por mais que hoje você não é mais a minha ovelha, né? Vamos dizer assim. Mas nós estamos sempre vendo você lá na sede, desenvolvendo trabalho. E nós vemos que realmente você tem um chamado especial por Deus, né? E com certeza esse trabalho novo que você está aí inaugurando, hoje é o segundo podcast, né? Sim. Segunda entrevista. E eu tenho certeza que é uma de muitas entrevistas e através do seu trabalho, com certeza, Deus vai estar de alguma forma abençoando, edificando, né? Sim. E levando as pessoas realmente à fé genuína em Jesus Cristo. Acho que esse é o seu objetivo, né? Sim. E eu me alegro muito por você lembrar de mim, né? Porque mais distantes nós estamos, porque você tem a sua vida, tem a minha vida, tem a sua realidade, congrega lá um pouquinho mais longe agora, em outra congregação. Mas o Wellington lembrou de mim, eu fiquei muito feliz, né? E tô aqui para falar aquilo que Jesus já fez na minha vida e de alguma forma ser útil aí pro seu trabalho, pra sua carreira aí, tá bom? Obrigado, pastor. Realmente a gente vai vivendo e o tempo vai passando e aí muita coisa muda, né? Mas o pastor Gabriel foi um dos primeiros convidados, assim, que já tava na minha lista ali, um dos primeiros convidados meus que eu tenho a certeza que ia chamar. Agora, pastor, hoje você é pastor titular mesmo de uma igreja, né? De uma congregação, de uma das nossas congregações aqui na cidade de Rio Claro. Mas como que começou toda a sua jornada de fé? Quem que era o Gabriel Marques lá atrás, antes de conhecer Jesus? Como que foi esse início aí, pastor? Conta com Olha, o Gabriel lá atrás, hoje a gente reflete, né? A gente analisa certinho quem eu fui lá atrás e eu fui uma pessoa um pouquinho rebelde, um pouquinho egoísta, não entendia muito bem da vida. Nisso eu trouxe bastante problemas com a minha família. Tinha dificuldades com a minha casa, com a minha mãe, com meu pai. E, enfim, era uma pessoa normal, né? Trabalhava, estudava. Mas, pessoalmente falando, a gente sabia que tinha um vazio no coração. Não sabia ainda se encontrar, né, neste mundo. E eu acho que por causa disso houve bastante equívocos da minha parte, bastante problemas que eu causei. Mas Jesus, ele trouxe para mim aí uma luz, né? Um entendimento. E hoje, graças a Deus, Deus mudou totalmente a minha vida, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E, enfim, é mais isso mesmo. Meu passado é um pouquinho mais longo, né? Estou com 45 anos. Na minha época de conversão, não tinha internet, né? Não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha esse trabalho que você está fazendo maravilhoso. Mas Jesus, ele tem seus meios de trabalhar. Acho que é isso que é... O evangelho, ele tem as suas multifacetas de evangelismo, né? E cada época, cada geração, cada período, a gente vê, né, os trabalhos evangelísticos sendo alcançados de formas distintas, né? Sim. Cada um dentro da sua realidade. E a minha foi bem atípico mesmo, né? Foi bem diferente meu alcance. Na verdade,
as pessoas falavam de Jesus para mim. Eu tinha amigos que eram evangélicos, né? Mas naquela idade de 17 anos, eu nunca pensei em ser religioso, nunca pensei em buscar uma igreja. Até mesmo meus pais que são católicos, né? Eu não seguia, não andava nesse caminho, né? Sim. E as pessoas falavam de Jesus para mim, mas eu nunca dei bola, nunca liguei assim nesse sentido, né? A boa semente naqueles períodos lá não caiu em terras boas, né? Mas um dia isso aconteceu diferente. Eu estava passando um processo de mudança na minha vida e sempre trabalhei com meu pai, agora que eu há um pouco tempo já não trabalho mais, mas na época eu trabalhava com meu pai tem um quartinho lá na oficina dele. Pensa num lugar que tem um pouquinho de tudo, né, lá. E eu tava procurando uma peça, né, eu sou mecânico desde quando me conheço por gente. Eu tava procurando uma peça para fazer um reparo num carro e eu encontrei lá nesse quartinho um rádio embalado. Isso me chamou muita atenção, né? E é o rádio amador. Se você conhece rádio amador... Nossa. Né? Eu não faço a mínima ideia do que você... Né? Então, antigamente usava-se bastante rádio amador. Hoje se usa ainda, quem usa muito são os caminhoneiros. É o chamado PX, né? Tem vários tipos de modalidade, mas meu pai tinha uma base. Em casa tinha um lugar que ele tinha, que nem como fosse esse podcast mesmo. Sim. E ele tinha uma base, ali tinha esse rádio, né? Nós tínhamos uma antena gigantesca, só de torre tinha 15 metros de altura, mais a antena, né? E a minha irmã mais nova, aliás, mais velha, ela falava muito no rádio. E esse rádio alcançava até lugares estrangeiros, Argentina, ela se comunicava através desse rádio amador. Só que passou o tempo, acabou guardando, né? E eu nunca tinha visto a minha família se envolver com isso. E me chamou a atenção. E eu fui pesquisar, fui correr atrás, porque isso me chamou muita atenção. E eu instalei novamente a base do rádio amador em casa, né? E lá conversar com muitas pessoas. Naquela época era uma febre, Rio Claro, ter rádio amador. Tinha até uma turminha, um clube que as pessoas se reuniam em final de semana para poder falar sobre rádio amador. Então, foi esse período mais, né? E eu comecei a falar com as pessoas. E foi justamente no rádio amador que eu fui alcançado, né? Olha só. E tinha um canal. O rádio amador tem vários canais. E tinha um canal número 8. Eu não esqueço, nunca iria esquecer desse. Rádio amador é o que seria especificamente? O rádio amador, ele emite uma frequência de 11 metros, a gente chama. E você consegue mudar a frequência, mesmo a frequência de 11 metros, você altera o ponto dele e você consegue alcançar pessoas. É que nem, por exemplo, o microfone. O microfone tem aquela frequência que você muda pro receptor pegar. Sim. Então, às vezes, dá conflito de frequência, muda a frequência. A ideia é a mesma, só que é um alcance maior. Então, entendi. o rádio amador, você consegue falar em outras cidades, em outros países, né? Dependendo da antena. Só que era um equipamento bastante rústico, né? Tudo analógico, nada digital. Hoje é tudo digital. Hoje mudou muito, né, a tecnologia. Então, como era por atmosfera, você tinha ruídos. Então, às vezes você conseguia falar, às vezes não. Então, era bem... Mas era um meio de comunicação bem bacana mesmo, né? E através do rádio você tinha vários canais. Você tinha os canais que se subia, descia, tem os negativos, né? Enfim, então você sintonizava naquele canal, onde todo mundo tinha aquele canal também para entrar. Então você entrava e você falava. Se você não quisesse entrar naquele canal, você mudava de canal e ia para outro. Né? Que legal. É como se fosse uma sala de bate-papo, vamos dizer assim. Né? Os virtuais tem lá aquela sala A, B, C, né? Que você pode ir entrando, né? Sim. O canal rádio amador é a mesma coisa. Hoje os caminhoneiros usam muito o rádio amador. Na época era o canal 40 que eles usavam bastante. Então, para se comunicar entre um caminhoneiro e outro, né? Chama de PTT, né? Que é aquele microfone. Ele apertava o botão e falava. E as outras pessoas ouviam. Então, isso aí... Só que era um canal aberto, né? Não tinha nada privado. Entendi. Então, as pessoas poderiam ouvir você falar, porque era
Era um rádio via frequência e não tinha segurança nenhuma. Era quem quisesse entrar, falar, né? Tinha alguns também que tinha mais potência do que o meu aparelho, eu apertava o botão que me cobria, né? Porque são frequências, né? Enfim, então o rádio amador é esse meio, né, de comunicação que hoje está muito obsoleto. Hoje, dificilmente, ainda pode ter pessoas ainda que usem ele, mas de uma forma bastante limitada. Hoje, por exemplo, já dificilmente eu vejo um carro, né? Também você poder instalar o rádio amador num carro. Olha só. Meu carro, por exemplo, tinha o rádio amador, né? A gente chamava de antena Lafayette. Era uma antena comprida, a gente, quando não usava, a gente virava ela, e ficava envergado no carro, né? Era moda na época, era a comunicação da época, né? Não tinha tantos celulares. Celulares naquela época era aqueles tijolão. Sim. Tudo Nossa. analógico, caro, absurdo de preço, né? A internet estava nascendo ainda. A internet de escada. Acho que você nem lembra. Nossa, muitas dessas coisas a galera hoje não faz a mínima ideia do que é. Porque tudo é um processo, né, de crescimento. Sim. A internet era de escada, você usava a internet pelo telefone. Olha. E a turma só usava a internet de noite, porque era um pulso só, pra ficar mais barato, né? Olha Vivia isso. caindo, era uma banda muito curta, né? Não tinha esses 100 mega, né, bytes, tudo pequenininho, tudo no comecinho. Então, eu sou de uma geração que faz essa transição, né, do coisa mais manual com a tecnologia, né? Então, os primeiros computadores foi na minha época, na minha geração, então Sim. a gente cresceu junto, né? Então, nessa época aí, em 1997, foi o período que eu usei muito o rádio amador. E no rádio amador foi que eu conheci esse canal número 8. Eles tinham uma reserva, vamos dizer assim, só tinha crente lá. Batista, quadrangular, da Assembleia, né? E na época eu só ouvia eles. E eu ficava muito admirado pela forma que eles comunicavam, né? E acabei um dia entrando, conversando, e aquilo foi, né, chamando. E um dia, né, eu tomei uma decisão de ir para a igreja, né? Só que eu nunca gostei de igreja, nunca gostei de ser religioso, né? Tinha um pensamento extremamente preconceituoso na época. Eu gostava muito de balada, muito de festas, né? De bagunça. Na minha geração era o rap, tava se formando. Não esse rap de hoje, é um rap mais pesado, um rap mais revoltado, né? Então eu me identificava muito com o rap naquela época disso, né? Que era um rap de revolta, né? As pessoas falavam, reclamavam e tal. E eu ficava em lugares, né, fazendo rap, 3, 4 horas da manhã, e também tá tudo certo, né? Mas depois que eu fui alcançado por Jesus, eu percebi o quanto longe eu estava, né, de Deus, né? E Deus fez uma grande obra na minha vida em relação a isso. Você tinha quantos anos aí nessa época? Eu tava com 17 anos quando eu me converti. 17 anos. 17 anos. Aí você começou a frequentar a igreja, foi instantâneo, demorou ainda um tempo até você conhecer e realmente se converter? Na verdade, assim, pra mim, pra igreja, demorou um pouco. Eu conheci as pessoas do canal número 8, descobri que um deles morava perto de casa, e eu comecei a frequentar a casa dessas pessoas. E elas viviam me convidando, né? Vamos lá na igreja, vamos um dia participar, né? E era uma família especial. Hoje ainda tenho comunhão com eles. É da nossa igreja mesmo. Uhum. E... você se converteu na Madureira, né? Na Madureira mesmo. Olha só. E um dia eu tava, né, pronto para ir pra discoteca, que eu gostava muito do Grêmio, que eu era sócio. E na minha cabeça, eu vou dar uma descansada, né? Dar uma relaxada para dar uma vigorada na força, porque a discoteca era das 8 às 11 horas da noite. Então era umas 7 horas da manhã, 7 horas da noite, mais ou menos, 6:30 da noite. Eu deitei, vou dar uma relaxada, mas não deu meia hora. Eu não sei, tem coisas que são misteriosas pra gente, né? A gente fala sobre graça, sobre o chamado, e de repente eu abri meus olhos e falei assim: hoje eu vou pra igreja. E eu sempre fui determinado nas coisas que eu quero, né? Isso é uma característica minha.
Às vezes é bom, às vezes é ruim. E eu falei, não, hoje eu vou pra igreja. Peguei a motinha que eu tinha na época, desci lá na sede. E na época as entradas ali eram diferentes, eu entrei. A hora que eu ia parar pra entrar na igreja, me deu uma vergonha. Pera um pouquinho, tô num lugar que eu nem conheço, o que eu tô fazendo aqui, né? E eu comecei a dar volta no quarteirão, Wellington. Acho que deu umas 4, 5 voltas no quarteirão. E na minha cabeça assim, mas pera um pouquinho. Se eu tô aqui, eu tenho que entrar. E tomei força, coragem e eu entrei. A hora que eu parei a moto na frente da igreja, um obreiro, eu acho que ele tava me vendo já dando volta da igreja, porque a sede é um quarteirão fechado, né? Sim. E eu dava aquela volta toda. A hora que eu parei a moto, ele veio meio que correndo atrás de mim pra conversar comigo, né? Aí eu me apresentei pra ele, falei pra ele que eu era um amigo de uma pessoa que congregava lá, né? Ele me convidou pra entrar, guardei minha moto e ali foi o episódio mais, assim, impactante da minha vida. Na verdade, era um culto comum, não era uma festividade. Era dia da semana? Era um domingo, né? Na época, todas as igrejas de Madureira se concentravam um domingo na sede. Sim, né? eu fiquei sabendo disso aí, Isso. antigamente. Antigamente nós tínhamos as congregações e elas eram dirigidas, né, durante a semana. E nos finais de semana, sábado e domingo, todas as congregações de Rio Claro se concentravam na sede. E era um domingo, tava todo mundo ali, mas era um domingo comum. Tanto é, eu me lembro, acho que foi em setembro. Eu não lembro exatamente o dia, né, que foi né, que me impactou, mas eu lembro que foi depois da festividade da mocidade, que era em agosto, né? E ali foi a primeira vez na igreja, eu fiquei maravilhado. Eu não dormi à noite, Wellington. Só pensando na igreja, no culto. E eu pensava, nossa, eu tô num lugar, tô maravilhado. Eu ia pra discoteca, aquela alegria momentânea, aquele momento de, né, distração, mas chegava em casa, continuava aquele peso, aquele, né, sentimento que, na ausência de algo, né? Hoje sei o que é. Mas a igreja, naquele culto, naquele mover, naquele pouco tempo, né, que eu estive ali, aquilo me impactou de uma forma extraordinária, né? No segundo culto, que foi o segundo domingo, aceitei Jesus. Levantei minha mão, fui lá na frente chorando, né? E dali pra frente, né, Jesus tem sido maravilhoso na minha vida. Que bênção, hein, pastor? Eu costumo falar que não dá pra gente colocar como regra a experiência que a gente tem com Deus, né? Que cada pessoa tem com Deus, né? Por isso que é muito bom quando a gente ouve os testemunhos de conversão, porque a gente pode ouvir 10 pessoas e as 10 pessoas vai ser diferente, né? E isso edifica. Isso faz a gente entender e não colocar Deus rotular Deus de uma forma como se Deus ele agisse de uma forma única, né? Existem pessoas que se convertem de forma sobrenatural mesmo. Deus tem que realmente mover os céus mesmo para que a pessoa se converta. Mas tem pessoas que é um processo, tem pessoas que frequentam muitos cultos, até que então ela começa, que foi o meu caso, né, por exemplo, frequentei vários cultos, até que eu realmente comecei a entender a palavra mesmo, e então realmente isso é poderoso, né, a gente ouvir um testemunho como esse, e você ir se fortalecendo, né, na fé, com essas lembranças, né, do testemunho, porque você olha para sua própria, a gente olha para nossa própria história e vê aquilo que Deus fez, que de uma forma que a gente às vezes nem entende, né, que nem você ficar dando volta no quarteirão, o inimigo talvez trazendo confusão ali, agora será que eu vou, será que eu não vou, e não, vou lá, eu vou. E essa posição quanto que é importante, né, pastor? Sim, eu acredito que a semente foi, porque assim, Gabriel fala assim, que a fé vem pelo ouvir. Sim. E ouvir a palavra de Deus. Então, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu creio que esse preparo do canal 8, né, do Rádio Amador,
as palavras ali anunciadas, as pessoas com o seu entusiasmo, com o seu amor, com o seu carinho, né? Talvez a gente não, no mundo a gente não conhece muito o amor real, né? A gente conhece o amor interesseiro, o amor de segundas intenções, né? Mas o amor de Deus mesmo, né? Que é traduzido como ágape no grego, né? O amor incondicional, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Através da pregação, através dos testemunhos das pessoas, a gente é impactado, a gente é influenciado, né, a experimentar esse amor. Então, gera na gente fé. Eu acho que foi através disso que me deu essa ousadia, porque quando você ouve e tem fé, a comunicação com Deus é a fé. Não tem como Deus agir sem, né, nós termos fé. E essa fé um dia manifestou, deu eu abrir meus olhos e falar, eu vou para a igreja, né? Coraja a gente, nos dá uma convicção, nos dá uma determinação, né? Sim. É algo que só experimentando mesmo, só vivenciando, né? Que nós vamos realmente saber. Não tem explicações para poder... É como diz a Bíblia, como a gente vai mensurar o amor de Deus? Não tem profundidade, altura, como é que você vai medir isso, Então é somente a vivência mesmo, através da fé, né? Através da ação de Deus para nossa vida. E foi isso, né? Tomei essa posição aí, e graças a Deus, desde 97 eu tenho me firmado em Jesus, né? Pela sua graça e misericórdia. E Deus resolveu me chamar também para o ministério, né? Sim. Pra fazer E como que foi essa... porque para ser pastor, chegar num assim, a pastorear pessoas, primeiro Deus precisa trabalhar na gente, né? Deus precisa fazer uma grande obra, a gente realmente ser trabalhado, e depois a gente cuidar de outras pessoas, né? Isso é um processo, né? E como que foi esse crescimento, assim, e quando que, além do crescimento, essa jornada, até o ponto que você entendeu que Deus, ele realmente estava te chamando para isso? Olha, eu nunca tive interesse de ser pastor de igreja. Desde quando me converti, eu nunca tive desejo de ser liderar, estar na frente de um trabalho, né? Isso foi consequência, né, do acaso, meio das oportunidades. Eu, quando me converti, eu tinha muita vontade de falar de Jesus, né? Na minha escola lá, eu fui até discriminado, né? Mas o fogo era tanto, né? E é ainda, mas hoje a gente consegue ponderar melhor, né? Mas quem é não convertido, ele tá uma chama mesmo, ardente mesmo, né? E enquanto ele não ter essas experiências para poder entender, ele vai para frente mesmo. E na época eu estava estudando ainda, estava fazendo o 2º grau, curso técnico, e qualquer oportunidade que eu tivesse era Jesus. Então o professor de português lá faz uma redação, é Jesus. Era só Jesus. Teve uma vez que um professor pediu pra gente fazer um trabalho, né, para defender uma tese, defender um argumento e tal. E naquela época a revista Veja tinha uma página, umas mãos tatuadas, que era uma Bíblia. E lá tava falando sobre o presídio sendo alcançado, né, pelo evangelho e tal. E eu falei, é por aqui que eu vou entrar, né? E eu fazia isso, eu não tinha dificuldade, né? Ainda não tenho dificuldade de, nas oportunidades, falar do amor de Deus. Então, para mim, depois que eu fui para a igreja, né, meu trabalho, eu pensava assim na minha cabeça quando eu me converti. O culto acaba às 9, das 9 às 11 tem a discoteca ainda, né? E assim, mas depois do culto, eu me envolvi tanto com a mocidade na minha época, os amigos que eu adquiri, né? Que tinham o senso comum mesmo da fé, que já acabava o culto, eu não pensava, preciso ir lá na discoteca lá, né? Eu pensava em ir, mas acabava o culto, a gente continuava. Então foi assim que foi o meu desenvolvimento na igreja. Na minha época da igreja, como as congregações eram tudo na sede, também as EBDs também era, Escola Bíblica Dominical. E era de manhã. Então nós íamos para a EBD de manhã, e depois da EBD, tinha já no departamento de missão o culto ao ar livre.
E era para todos os bairros, né? Então era comum na minha época, depois da EBD, já montar num carro de alguém e com algum irmão lá e sair evangelizando. Então esse foi o princípio, né, do meu chamado. Depois eu me casei, eu casei no ano 2000, 3 anos depois que eu me converti, eu casei com a minha esposa, né, a Vanessa, né, beijão se ela for assistir, né? Eu quando casei sem nada, a situação nossa era difícil. Hoje, graças a Deus tem dado graça nessa parte também. Então eu me casei, eu fui morar próximo da igreja do São Miguel. Na época, a igreja do São Miguel era apacentada pelo pastor Olívio, né? Não sei se você chegou a conhecer o pastor Olívio. Cheguei a conhecer um pouquinho. Ele faleceu já há alguns anos. E pensa num pastor, mas era ancião, de 60 anos. Mas pensa num pastor missionário, era ele. Então eu aprendi muito com ele a continuar essa carreira de evangelismo, entendeu? Sim. Então a minha visão era sempre essa. E um dia, né, também a gente não pode tirar. Um dia foi uma irmã pregar em uma congregação, numa festividade, nós estávamos lá. Aquele dia lá senti tanto poder de Deus que foi, né? Foi muito forte mesmo. O negócio foi, como diz a geração de foi power, né? E depois do culto, essa irmã veio conversar comigo. Ela falou assim: Gabriel, Deus tem um chamado muito grande na sua vida, na parte de ensino. Eu era muito não convertido, nem tinha muito. E ela falou, né? E assim, eu ouvi, mas eu sempre aprendi com os pastores a ouve e guarda, né? Não tenha sede, assim, de querer fazer Deus cumprir a sua promessa, entendeu? O que Deus falou vai cumprir e tem os seus meios, os seus métodos. É que nem... Cada um tem o seu chamado. É que nem, por exemplo, Saul e Davi, né? Saul teve um ministério chamado já assim, rápido. Foi um fracasso. Davi teve um processo maior. Ele foi chamado também, mas ele voltou a apacentar as ovelhas do pai. Sim. E lá nas ovelhas do pai, ele foi aprendendo a cuidar de ovelhas, ele foi aprendendo a cuidar, né, das situações, e as ovelhas foram vindo. Matou o gigante, do gigante começou a se envolver com o rei, do rei ele tem o exército, então é um processo, né? Então o que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, não queira por ajudar Deus, né? Abraão tentou ajudar Deus, só se lascou, não é verdade? Ouviu a sua esposa: eu acho que Deus, né, quer que você, o filho da promessa é com a minha serva, né? Olha o transtorno que deu. Então nós temos que entender isso aí, tudo é um processo. Eu fui lendo a Bíblia, a fome de ler Bíblia, de estudar, de conhecer, né? Aquilo foi me dando né, esse formato que eu tenho hoje. E lá no São Miguel, o pastor Olívio nos ensinava a evangelizar. Como a gente, todo domingo era sede, então os evangelismos das congregações eram durante as semanas e à noite. Olha só. Então eu ia de noite nas casas entregar folheto, né? E eu aprendi, né? Calor, frio, não importa. Tem aquele horário, tem que cumprir, né? E assim foi trabalhando. E nisso nasceu, né, oportunidades de abrir locais de trabalho. Né? Foi lá no São Miguel, nós tínhamos um grupo de irmãos aí que estava fazendo esse evangelismo. E um falou assim: olha, existe um salão lá em Mãe Preta, era um bar que pegou fogo. E o salão está abandonado lá. Será que a gente consegue abrir um ponto de pregação ali? E eu era membro ainda, velho, então não é cooperador. Antigamente, pra você ser obreiro na igreja, tinha que demorar anos, né, de processos, de reconhecimento, né? A igreja iria reconhecer você. Isso mas essa fase aí, você já estava há quanto tempo que você estava na igreja servindo, só como membro? Eu lembro que Mãe Preta, quando a gente começou o trabalho, acho que foi em 2002, se eu não me engano. A Assembleia de Deus sempre teve uma visão expansionista, assim, de evangelismo. Sim. Né? Então, não precisa de ter 10 anos de teologia para poder, né, se estabelecer em trabalhos. Se você foi chamado, tem um conhecimento de falar de Jesus, que Jesus salva, transforma, leva para o céu, batiza com o Espírito Santo, né? Tem essa... Então, você já pode sair, falar para quem quiser ouvir que Jesus é bom, entendeu? Sim.
Então, as igrejas, a Assembleia de Deus tem essa forma, né? E qualquer lugarzinho que oportunidade de ideia, a gente entra e fala do amor de Jesus, né? Pode ser um lugarzinho que nem esse, vira um ponto de pregação. E da ponto de pregação vira uma congregação, né? Então a Assembleia de Deus tem essa visão, né, de expansão. E nós estávamos observando, e lá na empreita na época não tinha trabalho. Não tinha uma congregação. E nós fomos para lá, conversamos com o dono do salão. Na época a gente fez um acordo comercial, ele cedeu o lugar para a gente poder falar do amor de Jesus, e a gente ia reformar aquele lugar, né? A gente fez contrapiso, pôs piso, deu uma pintada, né? Rebocou, era um bar que tinha pegado fogo, então destruiu tudo. A gente foi lá e começou. E ali foi uma das experiências mais peculiares da minha vida, né? Porque ali o que tinha de expulsão de demônio, Olha. ali todo culto, não é todo culto, mas todo tinha alguém tá endemoniado lá, orava, demônio manifestava. Então a gente foi aprendendo, né, desenvolver a prática, né? E ninguém nasce pastor. E acho que não tem ninguém perfeito com ministério. Ministerialmente falando, não existe ninguém pleno. Sim. Né? Só ao tempo, a experiência, o preparo que vai nos fortalecendo, né? Sim. Às vezes fala assim, não tenho preparo ainda, né? Mas enquanto você não pegar experiência, enquanto você não sentir o calor do trabalho, né? Sim. Primeiro sempre, é por isso que nem você falou, né? A Assembleia de Deus sempre teve essa percepção, né? De que se você tem uma chama que arde no seu coração, que você é uma pessoa realmente convertida, isso já é o suficiente para você iniciar, né? Depois, a forma que você vai falar, a teologia, você vai desenvolvendo, você vai aperfeiçoando, né? Então, o mais importante é começar, que é o que às vezes muitos trabalhos acabam não acontecendo, muitas vezes não desenvolvendo, na verdade, né? Acaba não desenvolvendo por conta de, às vezes, não ter esse pontapé inicial, né? Por medo de ter que eu tenho que estar 100% para depois começar. E na verdade não, né? Exatamente. Hoje eu percebo que as pessoas estão mais preocupadas em disputa teológica. Doutrina. Isso aqui é aqui, isso aqui é aqui. Nós temos que obedecer a palavra, não é a palavra. Mas a vivência do evangelho é o que faz diferença. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso aí. O preparo não está só no conhecimento. O preparo está na afinidade, no desenvolvimento social. Você ir para aquela pessoa que precisa de Jesus, né? E você, na sua simplicidade, naquilo que você conhece, naquilo que você já experimentou, você contribuir, entendeu? Sim. Eu vejo que hoje Deus está procurando não só o evangelho de Lucas, de Mateus e Marcos e João. Deus está procurando o evangelho do Gabriel, o evangelho do Wellington, né? Jesus na minha vida, a biografia de Cristo cravada em minha vida, né? O meu testemunho, a minha forma de conduzir, a minha forma de falar, a minha forma de interagir com as pessoas. Isso é evangelho, entendeu? Enquanto a gente ficar brigando por questões, né, com todo respeito os dogmas, os pontos de vista, disputando se você é calvinista ou se eu sou arminiano, né? E isso é muito forte na geração hoje, né? Não que a gente não precise discutir. Não que a gente não precisa debater sobre esse tema. Os temas, se você estudar a história da igreja, você vai ver que a reforma protestante e as reformas que nós estamos tendo foi absolutamente isso. Eram pensamentos teológicos bons, fundamentados, né, que foi criando comunidades, foi criando simpatizantes, né? Mas a essência do evangelho não é isso. Sim. Às vezes a essência do evangelho é a experiência mesmo de Cristo individual com você. O que Cristo é para você? Jesus perguntou uma vez, o que os homens pensam que eu sou? Né? E perguntou para você, o que vocês pensam sobre mim? Então, é isso que nós temos que observar. O que nós pensamos hoje de Cristo? Né? E eu percebo que cada fase de gerações tem uma interpretação, uma visão de Cristo um pouco diferente, né? E aí que entra a teologia para, né, equilibrar, né, trazer, não, olha, isso aqui tá fora, isso aqui não é, entendeu? Sim. Mas para falar do amor de Jesus,
Você não precisa ser teólogo. É porque o evangelho em si, ele é simples, né? É simples. Né? Você precisa ter... Para falar de Jesus, você tem que ter Jesus. É só isso. Uma vez, acho que foi André, foi chamado André. André, vem ver Jesus. Quem é esse aí? De onde já se viu? Esse aí vir de tal lugar, não tem nada. Vem ver. Vem ver. Então, o id de Jesus é isso. Vem ver. Vem experimentar. Vem conhecer. Vem entender. E Jesus vai fazer na vida daquela pessoa. Aí o evangelho vai ser alcançado por ela. Então as pessoas estão preocupadas em como vai moldar. Não, é Jesus que vai moldar. Né? Nós somos servos dele, né? Sim. A igreja é do Senhor. E a igreja, ela é isso. Ela tem, né, essas multifacetas, né? Trabalhos individuais. É isso. Bem assim, pastor. Isso aí é legal, né? É pensar que ainda existe... A gente precisa ter esse pensamento, né? A gente precisa ter levar o nosso dia a dia, né? Precisa ter isso em mente, porque para a gente não ficar realmente rotulando o evangelho, né? O evangelho, ele é simples, como eu falei, ele é simples. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e como a própria Bíblia descreve, né? Todo aquele que crê é salvo e é isso, né? O evangelho, ele é simples. Né? Aí as formas como as denominações, né, que mudam a forma de conduzir culto, a forma de conduzir a própria teologia, muitas vezes, né, isso aí é outro ponto, né, aí são outras situações, mas o evangelho em si, ele é simples, né. Sim. Pode falar. Então, até louvo a Deus pelas igrejas serem assim, porque cada um se identifica, tem a sua identidade, tem a sua forma de pensar, tem a sua liturgia, né? Tem o seu trabalho, mas independente disso, Jesus tem que ser levado, né? Sim. Então não precisa ser teólogo, ter pleno conhecimento. Quem pode dizer que conhece o da Bíblia? Quem pode dizer que é doutor da divindade? Quem vai conhecer a mente de Deus? Né? Deus revelou pra gente através da sua palavra, mas a Bíblia fala, aquilo que está em oculto pertence a Deus. Tem mistérios ali que Deus não vai revelar. Né? E o que Deus tem para nós é isso, nós falarmos do amor dele, vivenciarmos o amor dele, né? E a graça dele vai alcançando as pessoas. Sim. Isso. Muito bom, pastor. E pastor, você aí depois desse período que você começou ali os trabalhos, né, de dentro das casas, né, fazendo ponto de pregação, depois foram surgindo outros trabalhos também, acredito, né? Que foram surgindo outros trabalhos. Você foi se desenvolvendo mais, foi pegando experiência, né? E aí, quando que foi o momento, assim, que o pastor realmente viu que esse era o que Deus estava conduzindo mesmo, e aí o pastor realmente, assim, aceitou, né? Que é isso mesmo que Deus quer, então eu vou deixar Deus trabalhar. Ou foi natural mesmo? Eu não sei o dia que foi. Nem sei se ainda é o dia. Na verdade, eu faço aquilo que eu gosto. Sim. Aquilo que eu amo, com responsabilidade, né, com dedicação. Que nem, por exemplo, lá na Mãe Preta, que foi uma grande experiência pra gente. Na verdade, eu não comecei dirigindo a Mãe Preta, o ponto de pregação. Tinha um diácono na época, né, e ele estava dirigindo, porque a gente sempre na Assembleia de Deus, a gente respeita as hierarquias, né? Então tinha um diácono, eu era membro da igreja, não era nem... E o diácono começou a trabalhar lá junto com a gente foi fazendo trabalho. E chegou um dia que o diácono falou assim, olha, eu tô morando longe, não tô conseguindo mais atender o trabalho. Aí foi conversado com o pastor, né? E eu acabei assumindo o trabalho ali. E eu ainda era membro da igreja. Ah, você não tinha cargo nenhum? Não tinha cargo nenhum da igreja. Então, porque a ideia nunca foi ter cargo, a ideia foi fazer a obra de Deus, né? Cargo, na verdade, é uma consequência do reconhecimento que a igreja vê em você, né? Então, quando você é consagrado, ou quando você é chamado, assim, por um cargo ministerial, né? É porque você já é. Você não vai ser depois, você já é, e você é reconhecido pela igreja. Então, a ideia fundamental é isso, né? Então, o negócio é trabalhar para Jesus. E lá comecei a fazer o trabalho, assim. Na época já estava casado, já
Tava com a Vanessa, mas na época não tinha filhos. Então ele fazia muita obra social ali. Mas tudo por conta nossa. Você quer ser obreiro, irmão? Põe dinheiro no seu bolso, como você está fazendo aqui, né? Você quer fazer o trabalho, né? Não espere a iniciativa e terceiro dia, não, faz a obra que quer que você faça. Então eu comprava na época uma caixa de leite, 7 horas da manhã estava lá na porta do ponto de pregação, esquentando o leite, comprava mais de 100 pães por domingo, né? Isso tudo em amigos, né, irmãos? Que a ideia era alcançar vidas mesmo. E lá a gente começou, né, de manhã, 7 horas da manhã. Na época, a Mãe Preta era um bairro bastante de periferia, né? Muitas pessoas humildes, muitas pessoas passando necessidade, muitas das vezes. E daí a gente ia lá, levava leite, levava pão, para as criançadas vinham, né? E ali começava a falar do amor de Jesus, começou a desenvolver o evangelho. Aí dos filhos vieram os pais, né? E começou a crescer o trabalho, né? Eu fiquei na Mãe Preta 2 anos. E na época, eu morava no Jardim Brasília. Meu Deus. E, então, acho que é 12 quilômetros, se eu não me engano. E longe. Nós íamos para lá 2 vezes, né? Na época, quando eu casei, eu morei um tempo ali perto de São Miguel. E depois eu fui, né? Deus me abriu uma porta num condomínio lá do Jardim Brasília. E mesmo assim comecei a atender a igreja, né? E eram uns 12 quilômetros para ir, 12 para voltar. E assim, é o amor. Quando você tem um amor, quando você tem uma chama mesmo, meu querido, você não mede esforço. Você não mede salário, preço, custo, né? Você vai de a pé se precisar. Mas você vai, né? Porque é o desejo mesmo. Então, o meu desejo sempre foi de servir a igreja, né? De fazer alguma coisa útil para a edificação da igreja. Eu além de dirigir lá a congregação, né? O ponto, né? Que nós estávamos ali, eu também fui sonoplasta da sede. Na época, eu lembro que quando eu estava estudando no Allen, que era curso de eletrônica, né? Então, o pastor, na época, pastor Noel, ele é bem simples, de terça-feira tinha oração. Então, domingo, o que eu fazia? Eu comprei um aparelhinho eletrônico, né? Como de terça-feira eu estudava à noite, não tinha como estar junto na sede para estar atendendo o pastor. E o pastor eu fiz um controle remoto. No domingo eu preparava toda a parte eletrônica, né? E ele, para fazer o culto lá, porque era só culto de oração, ele apertava o botão e ligava o som da igreja. Olha só. Então sempre tive uma visão assim de o que eu posso fazer para melhorar, para ajudar, né? Sempre foi o meu sentimento com a igreja. Eu nunca tive sentimento de liderança, de ser líder, de estar na frente de alguma coisa. Não, eu sempre, com toda sinceridade, sem hipocrisia nenhuma, eu sempre tive o desejo de servir. Eu quero ser útil, né? Eu sempre gostei de igreja pequena, de fazer né? É isso que eu sempre... Esse é o meu chamado, assim, nesse sentido, entendeu? Sim. Ser útil. Eu gosto de estar num lugar e eu falar, poxa, aqui eu tô, né, ajudando, fazendo diferença, edificando a igreja, né? Então foi isso. Assim nasceu a Mãe Preta. Da Mãe Preta, nós fomos também para assistência, né? Assistência lá, fiquei 4 anos na assistência. De lá a gente conseguiu comprar um terreno, né? Na época era aluguel também, a gente saiu do aluguel, comprou um terreno. Então, assim, é isso. A obra foi desenvolvendo. Né? E assim, quem ama a obra de Deus tem que entender uma coisa: você tem que ajudar a obra, né? Se você não fazer a diferença, ninguém vai fazer. Se você pegar a história da igreja, todos os movimentos de crescimento, de mudança, alguém teve que fazer a diferença. Pelo menos um homem, pelo menos. Uma pessoa, pelo menos. Sim. Então é assim que eu aprendi a ser como servo, entendeu? Faça a diferença. Sim. Não importa se é olhar a porta, se é olhar os carros, se é tá mexendo no som, se é tá evangelizando, se... Não, faz a diferença. Sim. Tá ali, faz o que você puder fazer para ajudar a igreja. E Deus vai abençoando, Deus vai... Porque eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha uma crença de que existem as hierarquias, né, na igreja. E
Que nem o pastor que tá lá, o pastor, ele alcançou um patamar incrível, né? Eu pensava, né? Agora o diácono ainda não. E na verdade não é, né? Todos ali estão para servir, cada um na sua área, todos são úteis. Imagine se todo mundo fosse dirigir culto. Como é que ia ser quem que ia ficar na porta, quem ia cuidar O que seria do pastor sem as ovelhas? Exatamente. Então todo mundo tem o seu papel fundamental, né? Sim. E pastor, como que foi toda essa mudança de, assim, você foi mudando de congregação, foi mudando de igreja, também teve as mudanças, sempre tiveram as mudanças de pastores presidentes também, né? E como que foi esse desafio para você liderar uma igreja que tinha depois que veio o pastor Roberto veio para nossa igreja, muita coisa mudou, né? Eu acredito que quase tudo, né, mudou. Como que foram essas mudanças para você, assim, de pastores? Quais foram... E eu queria que você falasse um pouco, assim, de quais foram os principais desafios seu como pastor, todas essas mudanças que a igreja tem, porque a nossa igreja tem bastante mudança, assim, né, nesse sentido. E quais foram, se você pudesse, assim, pontuar esses desafios? Porque lá no começo você falou que você nunca almejava ser pastor. Até porque a gente sabe que não é fácil, né? É um trabalho que demanda bastante, né? Desafiador. Então, é desafiador. A gente acaba lidando com as pessoas, consertando a vida das pessoas. Isso é ser pastor, né? Pastorear as pessoas. E quais foram, assim, os maiores desafios que você teve, assim, como pastor, quanto dirigente de igreja, assim? Olha, eu acho que as pessoas precisam entender, respeitar as posições eclesiásticas da igreja, né? A gente tem um limite, a gente tem um direcionamento e a igreja precisa da hierarquia. Você não tem ordem, é que nem, como diz o ditado, né? Aquário 2 donos, peixe morre de fome. Então nós precisamos de líderes para ser orientado, né? E cada pastor tem a sua visão de trabalho, tem a sua visão de mundo, isso é natural. Então todos eles têm as suas virtudes, também têm as suas limitações, né? E nós, como pessoas, como obreiros, como faz parte do ministério, nós devemos contemplar isso e ajudar, né, naquilo que a pessoa é limitada, naquilo que as pessoas têm dificuldade. É justamente essa que é a diferença. Qual que é a diferença? É eu fazer algo que o outro tem dificuldade. Então eu faço algo diferente para um complementar o outro. Então eu nunca tive, assim, dificuldades, assim, com pessoas, com pastores, presidente. Já tive, sim, desafios, né? Porque quando você... É que nem, por exemplo, você mudar de emprego. Você tá lá trabalhando, ou você muda de chefe, tá na mesma empresa e muda o chefe, as visões são diferentes. Então você tem que aprender a readaptar. Você tem que aprender que a obra, né, ou qualquer lugar onde o ser humano está, ele é mutável, né? Ele é redigido. Então, por exemplo, o pastor Noel. Qual foi a característica do pastor Noel? Nesse sentido mais amplo, ele era aquele mais centralizador. Tanto é que os cultos era só domingo na sede. Sim. Então esse era o perfil que a igreja mais se formou. O pastor Noel ficou mais de 30 anos, se eu não me engano, como presidente. Então, quando veio outro pastor, foi o pastor Rubens Nunes, que o pastor Rubens já tinha uma visão diferente. Falou, não, as congregações irão abrir de domingo. Então começou a mudar essa ideia. Alguns, foi bom, outros falaram, não foi legal, né? Mas teve que... É que a gente tem que entender. Houve uma mudança de direção, né? É outra pessoa, é outra visão. Se você pegar, por exemplo, né, você tem o Sérgio, né, o seu sogro, né? Sim, seu sogro, né? Isso. Você tem o Sérgio. O trabalho do Sérgio lá, que foi na Santa Maria, é diferente do trabalho do pastor Gabriel no Palmeiras. Em qualquer lugar que você for, na Mãe Preta, no São João, no Independência, os pastores locais, por mais que nós sejamos uma igreja, a forma de trabalho são diferentes. Sim. E quando muda o pastor da congregação,
automaticamente algumas coisas serão mudadas, será outro pegado, outro ritmo, outro, né? Então é assim que funciona a obra. Até porque se fosse continuar do mesmo jeito, continua sempre com o mesmo pastor, Sim, né? Se não há, exatamente. se mudou é porque precisa mudança. Exatamente. Né? Por exemplo, se você pegar também a história dos reis de Israel, né? Você pode ver que quando mudava o rei, mudava também questões ali. Então teve reis que fez pouco e teve reis que fez muito, né? E teve reis que temiam a Deus, teve reis que não. Não que a igreja, né? Pelo menos todos os pastores que eu passei, todos eles eram tementes a Deus. Mas a forma de administração, a forma de lidar com o trabalho é diferente. Sim. Então, o pastor Rubens, por exemplo, na sua característica, ele começou a abrir as congregações domingo, que foi muito positivo no futuro. Porque as congregações começaram a trabalhar em loco, para alcançar as vidas ali. Né? Então, teve o tempo do pastor Marcos Fogaça, ele expandiu mais ainda esse trabalho. Sim. Né? O pastor Marcos teve congregações que nasceram, né, a mais. Então, cada um fez um pouquinho. É como a Bíblia fala, um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Sim. Né? Então, tem que saber, né, se colocar, entender as partes, né? E respeitar. Eu acho que eu nunca tive dificuldade em relação a isso. Sim. Né? E todas as dificuldades que eu tive, Wellington, aí eu aconselho vocês aí também que faz parte do ministério, né? Nunca se rebele. Converse com o seu pastor. Não tá gostando. O pastor tirou esse copo, pôs aqui, não gostei. Esse copo sempre foi aqui, agora ele mudou, né? Nunca se viu. Conversa com o pastor. Pastor, tá vendo esse copo aqui, pastor? Sempre foi aqui, pastor. Né? Vamos trabalhar. Então, assim, e conversar. Eu acho que a conversa, o diálogo, né? O que o obreiro não pode é fermentar a igreja e dividir a igreja. Que eu sei que tem muitos que fazem isso. Não concordo com a liderança, vou tomar meu rumo, né? Só que não sai pelas portas, sai trazendo, puxando, né? São sentimentos aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Porque a igreja do Senhor, ela foi chamada para edificar e dar crescimento. Então, o obreiro, ele tem que ter esse princípio, né? De não querer passar à frente, porque às vezes isso acontece. Nós somos pessoas. Você trabalha numa empresa que você fala, poxa, essa parte aqui eu entendo mais que o meu chefe, né? Aí você vai pensar assim, né? Eu sou melhor que ele. Eu domino tudo que ele faz e um pouquinho mais. Então, talvez essa é o ego de muitos, né? Então, você tem um pastor mais humilde, um pastor mais simples, né? As pessoas começam a desmerecer o pastor, né? Não entendeu o chamado dele. E acaba querendo passar por cima dele, porque ele é muito simples, porque ele é muito humilde, né? Isso é um perigo que acontece em muitos corações neófitos, né? Sim. De novos convertidos que acham que tem... Então, eu acho que o equilíbrio é a chave E eu sempre tive bons relacionamentos com os pastores, mesmo com divergências, né? Acho que não existe lugar, em qualquer lugar, em comunidade, que não exista divergência. E é natural ter divergência. E vou dizer mais, é até bom que tenha divergência. Pois se tivesse uma igreja só de Gabriéis, seria um inferno ela. Se tivesse uma igreja só do pastor Gabriel, seria uma coisa assim horrível, né? Mas graças a Deus, Deus com a sua graça, põe um pouquinho de graça no pastor Gabriel, no Wellington. Então o pastor aqui tem um pouquinho melhor, pouquinha coisa de ensino. O Wellington tem já o teclado dele, o louvor dele. O outro irmão tem já uma outra aptidão, o outro irmão tem outra aptidão, e aí nasce-se o corpo da igreja. Então a igreja ela tem multiforme, né? Então o que não podemos fazer é isso, ser mão não tem como ser pé. A mão tem que ser mão e continuar sendo mão, na posição de mão mesmo. Sim. Então saber a posição que você se encontra, né? Isso que eu acho que é o diferencial para viver bem, né? Para ter uma harmonia, cada um se respeitar, se entender dentro da sua hierarquia. Sim. Se a gente for olhar para as pessoas, por exemplo, o pastor, olhar para o pastor como pessoa, o pastor, ele é uma pessoa. Então, ele vai ter momentos que ele vai falhar
E vai ter momentos que não é falha, às vezes é que nem você falou, às vezes a visão do pastor é um pouco diferente, às vezes Sim. o pastor pensa de uma forma diferente e ele pensa sempre em contribuir para o reino mesmo, né? Da mesma forma que às vezes a gente pensa também, eu às vezes como membro, eu posso pensar também em contribuir para o reino de Deus de uma forma que outras pessoas não pensam, e que nem você falou, assim a gente forma o corpo, né? Mas se a gente olhar para o pastor como alguém que nunca vai falhar, quando ele falhar, a gente acaba se frustrando. Sim. Então, por isso que o mais importante de tudo isso é a gente saber sempre enxergar aquilo que o pastor tá na direção de Deus, o pastor tá fazendo, o pastor não tá, às vezes ele não tá fazendo nada fora do que tá na palavra. Às vezes é só uma administração diferente, então beleza. Então vamos... E outra também, a questão de palavra, administração, nenhum pastor trabalha sozinho. Sim. Não existe um trabalho, né, de uma liderança plena. Não existe isso. Deus não deixou assim. Deus não fez assim. Deus levantou homens, mulheres para serem aprimorados, desenvolvidos para ajudar a obra. Então, se você é meu pastor, dependendo da sua idade, eu vou te respeitar como meu pastor. E nós vamos conversar. Eu posso ter talvez um pouquinho mais de experiência, eu posso aconselhar você, te orientar de alguma forma. Olha, você também deve querer acatar ou não. E cada um vai dar conta diante do seu trabalho. Como diz a Bíblia lá, que a obra de cada um vai ser queimada, né? Naquele dia. Mas o que nós não podemos é isso. Eu sou o dono da razão. Então, se não é pecado, se é uma questão só de gosto, eu quero essa parede preta. Não, mas eu gosto da parede branca. Se não for branca, não tá comigo. Não existe isso, né? Isso são pensamentos que nós precisamos, como obreiros, ser flexíveis. Sim. Né? Ter entendimento disso. Para justamente se adequar e se ajustar dentro de parâmetros, entendeu? Sim. Então você tem aí trabalhos, né? O importante, acho que é isso, como obreiro. E graças a Deus, sim, eu me dou bem com todos os pastores. Eu já dirigi igreja, já deixei de dirigir igreja. Quando não dirigi igreja, fui professor de teologia. Quando não fui professor de teologia, fui professor de escola dominical. Quando não fui professor de escola dominical, fui auxiliar do pastor local. Né? Então, eu não me vejo exclusivo, sabe? Não. Eu sempre falo para a igreja, o dia que eu não tiver mais pastoreando, porque eu sei que o meu ministério no Palmeiras tem começo, meio e fim, Sim. como qualquer outro trabalho, né? Nós ficamos velhos, nós envelhecemos, nós perdemos capacidades, isso é natural do ser humano, e outras pessoas virão para dar continuidade. Então, eu sempre falo para os irmãos, se Deus não estiver no Palmeiras, eu vou estar na porta de alguma congregação, eu vou estar dando aula em algum lugar, eu vou estar fazendo alguma coisa para Jesus, porque o meu foco nunca foi ser visto, né? E até, assim, com todo o respeito, quem almeja, né, ser visto, cuidado com o diabo. Porque o diabo, ele fermenta mesmo. E se ele sabe que se ele pega o líder, foi o que você falou aqui, se o líder escandaliza a obra, se o líder brecha o pecado, ele rebenta com a igreja. É diferente o peso, né, dos mesmos pecados. Por exemplo, quando você tem um membro da igreja lá, ele, sei lá, cometeu um erro lá, um adultério, que é um pecado grave, né? Enganar a esposa. Você vai tratar com ele, lá você vai disciplinar, você vai cuidar, né? As pessoas vão ficar sabendo, falar, nossa, né? Vamos orar por ele. Mas quando esse mesmo pecado é um líder, o efeito disso, entendeu? Então, querer ser um líder tem que ter muita responsabilidade e muito cuidado e muita humildade para reconhecer que sem Jesus na vida desse líder, ele vai trazer escândalo para a igreja, vai trazer escândalo para a obra. É mais ou menos essa questão de direcionamento, né? Sim. Mas eu amo meus pastores. Pastor Noel, aprendi a ser fiel com ele, né? Pastor Rubens, eu aprendi a ser sociável, né? Pastor Marcos, eu aprendi a ser amável. E o pastor Roberto, estou aprendendo junto com ele a administrar, né? Porque o pastor Roberto sabe administrar a igreja. Sim. Ele tem uma aptidão e ele ama muito a obra.
né? E esse desejo de servir, né? Na parte estrutural da igreja, né? Você viu mesmo a sede como é que tá hoje. Sim. Né? A nossa sede foi extremamente restaurada, assim, reestruturada, né? Sim. Nessa forma, nesse desenho, enfim. Essa mudança, por isso que eu falo que a mudança, ela é essencial, né? Porque em todo o tempo que eu tava na igreja, por exemplo, eu nunca tive tanta clareza, eu mesmo particularmente, eu nunca tive tanta clareza sobre o que é generosidade, sobre ofertas, dízimos, que às vezes, infelizmente, né, tem sido um assunto tão polêmico, mas é tão simples ao mesmo tempo, que falta conhecimento, falta entendimento das pessoas. E o pastor Roberto, ele uma das coisas que eu tenho aprendido com ele é isso, sobre justamente, eu tinha essa dificuldade mesmo. Então, se não fosse essa mudança de pastor não acontecesse, talvez eu estaria até hoje sem entender de fato o que é, como fazer, o que eu devo fazer, né? E o quão importante é eu ser uma pessoa generosa, né? Então, inclusive, até um dos temas que o senhor trouxe num dos cultos de ensino, ou Santa Ceia, eu não lembro, você pregou falando sobre a respeito da oferta, do Sim. dízimo. Foi numa Santa Ceia, se eu não me engano. Foi. Sim. Isso é um assunto extremamente importante e que a gente, como eu falei, né, acaba causando polêmica porque as pessoas muita gente às vezes acaba não tendo um entendimento sobre o assunto, né, e é um assunto que é bíblico, né, é um assunto simples, né. Ele é bíblico e é que as pessoas, quando você fala de dinheiro, parece que machuca o ego. Sim. Né? Quando você fala de oferta, de dízimo, para dar pro pastor, tem uma visão preconceituosa, e muitos crentes também. A verdade, Wellington, eu vou dar um pequeno testemunho na parte financeira, né? Que a minha vida, acho que Deus, ele é tão maravilhoso que ele abrange tudo. Parte amorosa, parte financeira, parte familiar, parte profissional. Eu ponho Deus em todas as minhas, né? E questão de generosidade, por exemplo, lá na Mãe Preta lá, eu pagava no meu bolso. Comprava pão, comprava leite para ajudar as crianças. Nunca alguém ouviu, nunca precisei ter isso aí. Na assistência, por exemplo, nós estávamos pagando um aluguel, né? E o aluguel ele era conjugado com uma outra casa e a gente pagava a água que era conjugada e a pessoa que morava na outra casa não pagava. É um transtorno gigantesco. Aí surgiu um terreno lá na assistência. Na época, eu acho que custou 15 mil reais ou 17 mil reais. Mas naquele tempo era muito dinheiro. Sim. E eu tinha um carro, na época, era um Escortinho, Peru Escort 97. Né? E eu fui, eu vou comprar um terreno pra igreja. Eu vou sair do outro aluguel, vou dar um... E eu comecei, lógico, sempre... a nossa fé tem que ser uma fé racional, né? A Bíblia fala assim, não ambicioneis coisas altas, né? Mas acomodai-vos com as modestas, né? Eu falei, como é que eu vou alcançar esse objetivo? Comecei a fazer coxinha na igreja. Irmãos, nós vamos comprar um terreno aqui na igreja. Vamos começar a formar dinheiro. Porque as igrejas são humildes, né? Mas com a união da igreja, a gente consegue criar recursos. Naquele período eu consegui arrecadar 2 mil reais. Eu pegava o meu carro, enchia de coxinha na porta-mala e saía entregando para a cidade toda. O meu dinheiro de combustível. E foi agregando esses valores. E aí um dia apareceu um terreno lá, nesse terreno que nós compramos. E eu falei, eu vou refinanciar meu carro estava pago. Conversei com o pastor presidente. Coloquei a ele alguns critérios, né? E falei, pastor, vamos comprar o terreno lá na assistência. A sede não deu um centavo, porque a gente consegue fazer no local. Na época eu estava com 25 pessoas, mais ou menos. E o que eu fiz? Peguei meu carro, refinanciei. Fui no irmão lá, tinha um irmão que vendia estacionamento. Quando é que fica para refinanciar meu carro? Refinanciei, peguei 10 mil reais no meu carro. Dei entrada no terreno, botei 12 mil e eu fui pagando com coxinha, né? E quitei. E o meu carro, eu pagando a parcela dele. Eu saí, na época comprei o terreno e ia ter que abandonar o aluguel. Saí do salãozinho lá e fui fazer um culto nas casas. Fiquei 9 meses cultuando nas casas.
Mas assim, é isso que eu falo assim, só cresce quem faz a diferença. Alguém tem que fazer a diferença. Alguém tem que levar o povo a uma visão de fé, porque assistência antes de eu ter chegado, vários anos era já, né? Alguém fala, não, nós vamos fazer algo diferente aqui, né? E um dia, é isso que eu falo, é o complemento de Deus. Um dia eu estava no culto na casa do irmão, culto de oração. Tinha uma irmã que congregava com a gente esporadicamente e ela era gaga. Eu já vi homem gaguejar, mas mulher gaguejar, irmão. Eu sou meio gago também, às vezes, quando eu fico nervoso. E o Wellington, nesse dia de oração, tava buscando a Deus, eu preocupado, porque comprei o terreno, os irmãos só nas casas, né? Tem um lugar próprio e tal. E eu, Jesus, tem misericórdia, igreja pequena. Nós dependíamos das congregações locais para ajudar a gente a fazer lá o salãozinho, né? E essa irmã me levanta em profecia e fala assim: meu servo, estou contigo nessa obra. Não vai faltar pedra, cimento, areia, não vai faltar nada, porque eu vou estar com você nesses dias. Ela não errou uma vírgula, Wellington. Ela não gaguejou nem um azinho. É mistério. E eu abracei, eu chorei daquele dia lá, eu falei, agora Deus tá comigo, agora eu fiquei enfesado mesmo, né? E foi isso, em 9 meses, nós ficamos aí na luta nas casas dos irmãos, tudo. Em 9 meses, nós concluímos a obra, né? Que era só um porãozinho ali. A ideia da igreja era virar, como estão fazendo agora, né? De frente com a rodovia. E acabei de pagar a parcela, as últimas prestações, mudei de emprego, recebi um salário melhor e eu saí da assistência. Passado de alguns anos, eu troquei meu carro para um carro mais novo, depois tirei um carro zero, pela oportunidade que eu tive na onde eu trabalho, e depois tirei mais um carro zero. Olha. Agora, o que é isso aí? É Deus na nossa vida. Deus me dando oportunidades de crescimento, né? E eu tirei 2 carros zero. Eu nunca ia chegar num carro zero nas minhas condições anteriores. Mas Deus, né? Eu sempre falo para os irmãos, se você é fiel, Deus é mais fiel do que você. Se você é leal, Deus é mais leal do que você. Então, de alguma forma, Deus vai projetando, vai direcionando, né? E é incrível, porque eu fiquei 4 anos na assistência, depois eu fui trabalhar nesse novo emprego, né? E Deus me deu 2 carros zero. Eu vejo que foi a mão de Deus, me deu a oportunidade dele. Então, sabe, é a obra. Então, ama a obra, seja generoso, tá? As campanhas que nós fazemos na igreja, na congregação, né? Não tem um fim lucrativo, tem o fim de crescimento social da própria igreja. Sim. Então, por exemplo, o pastor Roberto, ele traz essa ideia, né? Essa visão teológica de que uma alma generosa tem prosperidade. Sim. Prospera a igreja e também tem a sua prosperidade também natural. Então você vê hoje como é que a igreja cede, né? Mudou, virou, né? Os trabalhos estão mais sofisticados, né? Isso é para a glória de Deus, né? Mas quem colocou dinheiro ali? Foi a igreja generosa. A igreja que entendeu que ser ofertante, ser dizimista, né? É algo natural da igreja. Se você estudar a história da igreja, por exemplo, você vai ver, acho que foi Jerônimo que fala, que a igreja, ela não somente dava o dízimo, como ela entendia que tudo que ela tinha individual pertencia à igreja. Então tinha tudo em comum as coisas, né? Não faltava nada para a igreja. Por quê? Porque as pessoas eram muito generosas. Que entra lá em Atos que fala que, né, Barnabé vendeu uma herdade, entregou nos pés dos apóstolos, né? Eles eram generosos. Por que a igreja cresceu socialmente? Desenvolveu? Porque pessoas são generosas. Agora, quando a igreja começa a ter o espírito de avareza, acha que dá o dinheiro, ou dá o dízimo, a oferta, para só abençoar o pastor, só o pastor arrancar dinheiro da igreja, né? A igreja não desenvolve, não cresce. A igreja tem 2 lados, né? O lado espiritual, também o lado material. E realmente é isso, é a pessoa aprender a ser generoso. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida equilibrada. Hoje, né, dou os meus dízimos, mais do que os meus dízimos, né? E sou pastor de igreja, então eu nunca tive, sabe?
Então faça a obra, né? Importante é você fazer. Paga do seu bolso. Ou tá faltando um copo ali da igreja. Vai lá e compra, irmão. Não espera reclamar, tá faltando. Ninguém vê nada. Não, se você viu, é porque você tem que fazer a obra. Seja generoso. Contribui na obra. Você vai ver como você vai agregar edificação para a igreja. E também, de alguma forma, Deus vai estar colaborando junto para você crescer cada vez mais. A Bíblia não fala que aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito, né? E Deus é tão maravilhoso que pode dar muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, assim é a obra de Deus. Muito bom, pastor. Nossa, eu fico em silêncio o tempo todo aqui só pra ouvir. Só pra ouvir, pra aprender. Irmão. Não, mas é muito bom aprender, né, esses ensinamentos. E essa questão, assim, de trazer essa visão para a igreja é importante, né, para quem está na direção, né? Isso a gente fala igreja, mas assim, de uma forma, todas as instituições, seja empresa, seja uma igreja, precisa ter alguém que realmente mostre o caminho, né? Porque senão as pessoas elas vão ter dificuldade mesmo de enxergar, né? Porque a verdade é que o ser humano ele tem essa dificuldade. Então o pastor, ele dando essa visão, mostrando, se nós fizermos isso, nós vamos chegar nisso. Sim. Isso é muito importante, né? Até para a família, para a igreja, seja em qualquer instituição. Sim. Né? Você vê, por exemplo, nós temos hoje implantado na igreja a CPO. Que é o curso preparatório de obreiros. Este sonho sempre foi meu desde os primórdios da minha conversão. Sempre tive a ideia de trazer para a igreja conteúdos importantes para a estruturação dela, né? Porque os obreiros precisam saber o que é ser obreiro. Eu sou diácono, a minha posição de diácono. Eu sou cooperador, para quê? Né? Para que fazer? Para que isso? Então, a gente sempre teve essa visão, né? Mas nunca foi concretizada, né? E no tempo do pastor Roberto foi nos dada essa oportunidade. Tanto é que os livros da CPO, quem escreveu 99% fui eu. Elaborei, né? Redigi algumas, né? Fizemos alguns plágios aí, mas já tá tudo já certinho, né? Mas eram plágios já autorizados, né? Eram outros campos da nossa Madureira que já estava trazendo, né? E eu trouxe uma visão minha de obreiro, de desenvolvimento, né? E hoje nós temos já critérios sobre isso. A pessoa só é consagrado mediante ao curso CPO. Lógico que isso é uma ponta do iceberg, né? Mas é um agregado de instrução. Quantas coisas a gente fala na CPO que tem pessoa que fala, nossa, eu não sabia que era assim, né? Então é importante o ensino. É importante você trazer conteúdos para as pessoas, né? E cada época da igreja, adaptar a igreja mesmo, né? Estruturar a igreja, porque conforme vai passando os anos, as igrejas vão tendo carência de alguma coisa. Isso é natural. Qualquer igreja ter carências. Ter carências, por exemplo, na parte espiritual, na parte material, na parte social. Então, cabe o pastor e os seus obreiros, né, enxergar aonde está tendo essa deficiência. É como se fosse uma vitamina, né? Você está faltando vitamina B, por exemplo. Você vai ter problema de alguma coisa. Não vai dormir direito, não vai... Então a igreja ela é um organismo vivo. E conforme ela vai crescendo, ela vai tendo, né, deficiências que precisamos ser desenvolvidas. Até mesmo, você pode ver na Bíblia aí, em Atos capítulo 6, se eu não me engano, nas eleições dos diáconos, né? Por que os diáconos foram chamados? Para atender as viúvas. A igreja estava crescendo, não foi assim? Sim. Estava crescendo a igreja e tinha um departamento das viúvas. As viúvas, naquela época, não tinha nenhum apoio social do governo. Não tinha aposentadoria, não tinha pensão, não tinha nada. Eram viúvas mesmo, eram mulheres que não tinham nenhum dependente que ajudava ela. Então a igreja abre um departamento e começa a subsidiar elas. Todos os dias davam alimentação para as viúvas. O que aconteceu entre as viúvas? Começou a ter uma disputa. Dava-se a entender de que as viúvas dos judeus eram mais privilegiadas
do que as viúvas dos gregos. Não foi assim que tá na Bíblia? E houve o quê? Uma fermentação ali. Houve uma contenda grande ali. Aí nasce quem para resolver os problemas? Os diáconos. Sim. Aí você pode ver na Bíblia. Deus levanta lá os apóstolos e fala assim, olha, a nossa parte é na oração, na palavra. Presbitério é isso, oração em palavra. Levanta de vocês homens cheios do Espírito Santo, sabedoria, e coloca nesse negócio. Então olha a distinção. Aí foram os 7 diáconos ali. E a Bíblia fala, e a igreja crescia. Então a igreja é natural durante o processo dela ter problemas. E é um sinal de crescimento. Sim. Não é um sinal de fraqueza, de derrota. Vai ser derrota se os líderes, se os obreiros locais não resolverem estruturar a igreja. Aí vai ter debanda, aí vai ter. Mas quando você tem um problema, né, e você torna uma solução, que nem os diáconos, por exemplo. Qual a função do diácono? Trazer solução ali. E trouxe solução, resolveu o problema. Foi equilibrado agora os alimentos diários das viúvas. Todo mundo se alegrou. O que aconteceu com a igreja? Cresceu. Então a igreja, ela é assim. A gente não pode enxergar a igreja com, ela tem problema. Se tem problema, dá glória a Deus. Ela está em fase de crescimento. Se não tem igreja com problema, você pode ter certeza que é uma igreja que já, ou ela está morrendo, né? Ou já foi já. Toda igreja saudável tem divergências porque tem pessoas ativas. Tem pessoas que estão ali para fazer, né? As passivas não dão trabalho, mas também não fazem nada. Não é verdade? Então é assim que funciona a obra de Deus, né? E é muito importante a gente ter essa percepção de que a igreja, tendo problema, como que a gente pode fazer para contribuir, né, para que isso seja melhorado. E não porque para falar, tá com problema, tá, mas como que a gente resolve isso, né? Também. Esse é o ponto, né? Agora, pastor, a gente já tá caminhando pra reta final aí. Eu queria que você deixasse um recado pra galera que tá assistindo, pro pessoal que vai estar assistindo ali, alguma mensagem final para as pessoas que estiverem assistindo a gente, algo que tocar no seu coração mesmo pra galera. Olha, eu queria agradecer o Wellington. Pra mim também é uma nova experiência, né? Eu nunca participei assim de uma conversa, um podcast, né? Pra mim também tá sendo assim inovador. Parabéns por esse trabalho, Wellington. Que Deus venha prosperar a sua vida nesse trabalho e que muitas vidas venham reconhecer Jesus através de você. Amém. A minha mensagem é, né, seja crente, sirva a Jesus com alegria. Lembre-se uma coisa, que o fim virá para todos. E a Bíblia diz que para o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vira o juízo. E diante de Deus, nós iremos prestar conta naquele dia. E sem Jesus, sem o efeito da cruz na nossa vida, lá não tem mais esperança. Tem pessoas que falam assim, morreu, descansou, né? Não. Morreu, você está entrando agora em um novo processo, eterno. É um processo que não tem volta, não tem desdobramento, né? É assim que eu creio. Então, leva Jesus para esse dia, né? Ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se você sabe que naquele grande dia tu vai ser condenado porque nenhuma alma vai se salvar naquele dia, lembre-se que Jesus pagou o preço por você. Jesus morreu na cruz, não foi em vão. Ele morreu para te justificar, perdoar os teus pecados, e quando chegar esse grande dia, nós apresentarmos diante do Senhor, nós seremos ali resgatados, vamos dizer assim, né, da sua ira vindoura, do seu castigo eterno. Porque o homem, pelos seus atos, o homem, pelos seus pecados, ele está sujeito, né, a receber de Deus a punição justa. Essa que é a verdade. As pessoas ficam meio iludidas com essa verdade, né? Que o Evangelho vem iluminar a nossa vida e entender que nós somos pecadores, somos falhos, e o único que pode nos dar a redenção perfeita é Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Obrigado, Ayrton, por essa oportunidade, né? E
estamos aí. Se precisar de nós de novo, a gente volta e dá glória a Deus junto. Muito bom. Pastor, obrigado. Eu que agradeço mesmo por essa oportunidade, porque tenho certeza que agregou muito pra mim e eu tenho certeza pra quem for assistir aí, vai agregar muito. Amém. Que Deus venha abençoar grandemente sua vida, sua família, e vocês são uma bênção. Amém. Tenho certeza. Espero ter sido útil nessa noite pra vocês, né? Nesse dia, né? Você vai fazer agora, amanhã, né? Isso, vai ser transmitido amanhã. Amanhã, né? Então que eu possa ser útil. Minha ideia é isso, é ser útil. Né? Se eu for útil, glória a Deus, tá ótimo, né? E se eu não for útil, ore pelo pastor Gabriel, para que ele continue dando mais graça para nossas vidas, né? Muito bom. Ó, você que ficou até aqui, eu quero agradecer você imensamente e pedir mais uma vez que você se inscreva no nosso canal aí, para que você receba todos os conteúdos que nós vamos postar aqui, todos os cortes. Desse podcast aqui, vai surgir os cortes, né, que vai lá pro Instagram e também vai ser postado aqui nos shorts no YouTube. Então, se inscreva no canal, ativa aí os sininhos para receber as notificações. Também, eu esqueci de falar no começo das redes sociais. Eu criei as redes sociais do podcast para que seja destinado só os cortes lá que é relacionado ao próprio podcast. Então, siga as redes sociais, podcast.fé em ação. Então, siga lá, fique por dentro também, porque o próximo convidado também vai ser muito legal. E muito obrigado, e Deus abençoe.